Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao H Podcast, o podcast voltado e criado para promover a saúde mental dos homens. Eu sou o Thiago Gomes, sou o criador do canal e atualmente eu sou formado em psicologia, com pós-graduação em neuropsicologia, transtorno do espectro autista e também da psicologia hospitalar. E hoje estou muito feliz, estamos com o tema 01, né, para vocês nos acompanharem. Desde já nós pedimos a colaboração de todos, que vocês possam compartilhar, curtir e se inscrever em nosso canal, porque temos certeza que irá contribuir bastante para a saúde mental masculina, não só masculina como de todos em geral, mas estamos focados na importância que tem o homem, né, na sociedade. E por falar nisso, o nosso tema de hoje nós vamos falar sobre sociedade, cultura e crenças. O que será que isso pode implicar, né, para a saúde mental? Será que isso interfere de alguma forma? Será que não interfere? E hoje eu estou muito feliz que eu estou com uma convidada maravilhosa, que eu tive a honra de convidar e ela aceitou o meu convite. Alguém que para mim é muito especial na minha carreira. Eu tive a oportunidade de ter aulas com ela na graduação em alguns semestres. E hoje ela atua como a minha supervisora, então eu sou muito honrado. E propositalmente eu fiz um convite para ela dentro desse tema, pela figura masculina, e ao longo da conversa nós vamos destrinchando e falar um pouquinho por que propositalmente eu escolhi uma mulher para vir falar da psicologia da parte do homem. Débora, seja muito bem-vinda ao H Podcast, nosso episódio piloto 01, para nós iniciarmos essa longa trajetória. Boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Enfim, é um prazer estar aqui com você, com vocês, com todos vocês. É um prazer ter sido convidada. Eu sou a Débora Alessandra de Souza, psicóloga clínica e escolar, já há 28 anos atuando. E sou mestre, né, nas ciências do ensino da saúde e do meio ambiente, especialista em psicomotricidade, psicopedagogia e instrutora do Mindfulness Funcional. Estou aqui hoje, né, compartilhando esse momento com o Thiago, para que a gente possa falar um pouquinho sobre a saúde mental dos homens, né, essa questão da procura do homem ou não para o acompanhamento psicológico, o quanto, né, eu falei com o Thiago logo de início, porque uma mulher, né, para esse momento, e aí o Thiago vai falar um pouquinho sobre o porquê desse convite a uma mulher para falar da saúde mental dos homens, né, Thiago? Exatamente. Propositalmente, então, nos acompanhe, que tem muita coisa boa para nós falarmos sobre isso. Então, de antemão, né, esse assunto tão importante, né, Débora, para nós falarmos, porque quando nós falamos sobre a saúde mental masculina, nós vemos diversos estereótipos que o homem vem carregando, diversos tempos, e é importante nós entendermos um pouquinho. Então, para o telespectador, ele está assistindo, e é bom para ele entender um pouco como que a psique do homem funciona mediante a isso. E eu estava, antes de tudo, eu acho que é interessante até nós falarmos da criação do canal, para que venha estar englobado o entendimento disso, para que todos venham ter essa clareza. E aí quando nós, acho que foi no 7º período ainda, né, eu buscando ali alguma coisa, algum conteúdo sobre a questão masculina, e aí a Débora me deu uma super dica, né, a dica de milhões, né, ela falou, poxa, eu vejo lá com o seu Instagram e tal, e aí eu acho legal você continuar indo por esse caminho aqui da masculinidade. Eu falei, poxa, legal, eu tô no caminho certo. E por que disso? Porque a questão da masculinidade, da psicologia do homem, ela não é muito buscada, não é muito divulgada. E assim, é super importante nós trabalharmos a questão da masculinidade, o que tem por trás disso, machismo, feminicídio, algo que tem crescido bastante. Então acreditamos que é algo que possa estar por trás, inconscientemente ou conscientemente, que precisa ser trabalhado no homem. E aí, Débora, eu estava, antes desse primeiro episódio, né, que eu falei, poxa, qual será o primeiro episódio? O que nós vamos falar, né? Tem tantos assuntos para falar, né, da masculinidade. E aí eu pensei no tema da sociedade, da cultura e das crenças, né? O que isso pode atrapalhar, interferir, se realmente interfere ou não. E aí, mediante isso, eu estudando, eu fiz uma pesquisa recentemente, tendo a OMS, a Organização Mundial de Saúde,
que cita que 80% dos homens nunca buscaram fazer terapia, psicoterapia. E aí quando nós paramos para ver isso, 80% é um número muito grande. Não é assim 50%, não são 50%, realmente são 80%. Então, precisamos promover essa questão, porque a saúde mental é algo importantíssimo. E assim, ao longo de alguns anos, você melhor do que eu vai poder falar sobre isso, alguns anos, digamos que acho que 10 anos, eu quando escolhi a psicologia, comecei a namorar, foi em 2014, em um curso que eu fiz que tinha Psicologia 1 e 2, e quando eu vi aquilo, eu falei, me apaixonei, é isso que eu quero para minha vida. E aí, em 2014, 10 anos atrás, não era tão divulgado assim psicologia, então nós vemos a questão do preconceito muito forte, enraizado anteriormente, há mais de 10 anos atrás. Então, assim, hoje já fala-se mais, né, da psicologia. Então, mediante esses dados, né, que nós podemos ver comprovados pela OMS, a gente quer buscar, né, trabalhar. O que você acha disso, Débora? Por que será que esses homens, né, não buscam a saúde? Será que é questão de divulgar? Como que você vê essa questão? Então, a partir da pesquisa, e você falou, né, exatamente a questão da Organização Mundial de Saúde, mas a gente vê dentro do cenário social que não é somente dentro da saúde mental que o homem deixa de se cuidar, né? Em termos de pesquisa, o homem, em geral, ele não busca por um acompanhamento, seja na saúde física ou na saúde mental. Esse cuidado hoje, muitas vezes, é visto só sobre o ponto de vista físico, de atividade física, esportiva, não cuidado em termos de prevenção a nível de saúde. Então, o que a gente observa no cenário geral, né? Não só no Brasil, como em outros países, que os homens eles não buscam por acompanhamento psicológico, embora a prevalência de doenças mentais seja maior nas mulheres, a prevalência de uso de álcool, né, de abuso do álcool é dobrado nos homens em vista das mulheres. E a nível de suicídio, esses 80% que não buscam são os 80% de homens que se suicidam, né? Então, assim, dentro desse cenário social, a gente consegue observar que a mulher ela é sim mais impactada dentro do aspecto de doenças e transtornos mentais, mas o homem é dentro do abuso de álcool e de drogas. Então, a gente vê que inicialmente pode parecer que o homem não necessita tanto, porque a prevalência de transtornos mentais não é tão grande. Mas é grande em termos de abuso de uso de álcool e drogas e de índice de suicídio. A mulher tem mais prevalência em tentativa suicida, né? A ideação suicida é mais presente na mulher, mas o chegar ao alcançar o suicídio determinantemente é mais presente no homem. Então a gente vê que ambos necessitam desse cuidado, né? E aí a gente vê o que impede, né? E aí a gente vê que a questão da própria estruturação social, a questão do patriarcado, onde o homem tem que ser forte, não pode chorar, o homem tem que ter, né, essa fortaleza, não pode ser frágil, não pode ser tão sensível. Um outro ponto que a gente observa, as profissões de cuidado, os homens não são tão presentes. Por exemplo, se você for evidenciar a quantidade de professoras mulheres que você teve na faculdade de psicologia e a quantidade de homens, é muito maior termos mulheres nas profissões de cuidado, como psicologia, serviço social, a própria pedagogia. A gente não vê que o homem está tão inserido. Por quê? Porque o homem está nesse lugar social de provedor e não de cuidado. Né? Então, quando a gente retira o homem desse lugar de que ele também é um cuidador, de que ele também precisa ser cuidado, né? A gente entende que toda essa estrutura masculina ela é construída socialmente para ser uma fortaleza, né? E se eu tiver problemas na saúde mental, eu não sou forte. Sim. A gente tem esse estigma social que demonstra como se o homem, né, estiver fazendo terapia, a
gente vê os jargões, né? Ou seja, tá maluco, tá problemático, tá fraco, e olha lá, fraquinho. Então a gente tem esse estereótipo instaurado dentro da nossa sociedade, o que é muito prejudicial. Por quê? O homem, ele aprende a sofrer sozinho. E um ponto que é muito interessante, que as mulheres, quando elas conversam, elas não têm medo de mostrar fragilidade para a amiga e de falarem abertamente sobre as questões que estão trazendo conflito para a vida delas. Os homens, eles se reúnem, eles brincam, eles conversam, mas eles não se abrem com um outro homem, porque se abrir com outro homem é estar em um lugar de vulnerabilidade. E o homem não pode se sentir vulnerável porque ele tem que ser forte. Então a gente vê aí uma dificuldade de entendimento, né, de que por que o homem não pode ser fraco. Exato. Que fragilidade, né, que nós estamos falando? É uma fragilidade emocional, e por que o homem não pode ter uma fragilidade emocional? Né? Dentro das próprias brincadeiras entre os meninos, a gente vê que aquele que se emociona é o bobão, né? Fora outros termos que a gente sabe que são utilizados, né, que desfavorece que ele demonstre a fragilidade. Então a gente tem um cenário social onde o homem não pode sofrer, né, onde o homem tem que ser forte, tem que ser esse provedor, ele não tem que demonstrar a vulnerabilidade dele, ele não pode sofrer, e isso a gente vai ver impactado dentro da questão do uso de bebidas alcoólicas, né? E da busca pelas drogas, que é uma forma de, vamos dizer, de eu poder, né, tratar e cuidar disso que me dói. Como que eu vou amenizar essa dor? Através de de um remédio chamado droga ou álcool, né? Que aí eu alivio minha angústia. Então a gente tem também essa percepção de que vou lá no bar, bebo e fica tudo certo, né? E não fica tudo certo, porque aquilo está guardado em algum lugar, né? E aí a gente vê isso impactado dentro de lares abusivos, onde o homem não consegue administrar a própria questão relacionada às irritabilidades que ele contém. Então ele descarrega aquilo em cima da esposa, dos filhos, e aí isso vira um ciclo que ele não consegue tratar. Não tratando, ele vai impactar a saúde mental da mulher, né? E aí essa mulher vai desenvolver um transtorno mental. Então a gente vê que o ciclo, né, vai ocorrendo e vai impactando nessa cultura e nessa sociedade. E acaba influenciando na paternidade também, né? Porque se tiver crianças ali, eles vão observando aquilo, ainda não sabendo, não tendo a construção psíquica, eles vão achar de repente que aquilo ali é o certo, a forma correta, né, de ser tratado. E aí você falou um ponto muito especial, muito interessante, porque ali pode se explicar porque o número de usuários de álcool e droga, a maioria é homem, disparadamente, mais do que as mulheres. E uma coisa interessante que você vai ver, você vai até observar que algumas mulheres, né, elas vão ingerir o álcool, elas vão, né, beber com as amigas, mas elas conseguem frear muito mais do que os homens, porque elas não bebem para, vamos dizer, apagar as mágoas e as angústias. Sim. Elas bebem simplesmente para se socializar, a grande maioria, né? Diferente do homem que está bebendo ali para poder aliviar aquela dor, aquela angústia, aquela irritabilidade, para chegar em casa e conseguir falar com a mulher aquilo que ele deseja falar e que sem a bebida ele não quer, né? Ou para ele se encorajar, ou para ele silenciar. Ou seja, a bebida ela é utilizada como um instrumento ali, né, de poder equilibrar o campo emocional. E aí a gente sabe que ela não vai equilibrar. Ela é um paliativo muitas vezes mais danoso do que, né, vamos dizer, de cuidado, né? Então a gente vai vendo que aí esse homem bebe a primeira vez para aliviar essa dor, daqui a pouco ele está bebendo constantemente e ele não consegue mais se ver sem a bebida, e tudo que ele faz, ele precisa da bebida para se encorajar ou para se fragilizar, né? A bebida começa a ser utilizada como um instrumento de
relação com o outro, né? Como se fosse uma medicação e não como um processo de realmente se socializar e ali, né, se socializou com os amigos e depois vai conseguir ter um freio diante Isso. disso, né? Ele vai bebendo, bebendo e isso se torna uma dependência alcoólica e, enfim, outros danos traz para essa relação, só trazendo um pouquinho que você falou do filho, né, que tá vendo ali aquele pai como um modelo, né? Uhum. Então, que modelo é esse de masculinidade a gente está trazendo para as nossas Perfeito, crianças, perfeito. né? Então, o que que essa criança está visualizando e como que ela vai se construir, essa criança, né, sendo menino, como que ela vai se construir enquanto homem, né, que vai se sentir que precisa ser agressor, precisa ser alguém que não pode mostrar vulnerabilidade, e enquanto mulher é aquele par que ela precisa Oh, buscar, né? caramba, E como é aí, incrível olha isso. como isso se torna um Como ciclo, né? influencia, né? Então, Exatamente. de repente ali, possivelmente uma criança, a figura mais feminina, observando aquilo, quando crescer, ela vai achar que aquilo que é o amor da vida dela. Então, ela vai tentar buscar inconscientemente, de repente, Uhum. aquilo para a vida dela. Então, se houver uma figura de romance, uma figura de cuidado, de repente não será interessante porque ela não viu a mãe dela ser tratada dessa forma. Então ela vai procurar algo que seja semelhante, correto? Olha Exatamente. como é que influencia, né? É, e trazendo isso que você está falando, é tão sério, né? Porque quando a mulher ela vê nesse pai agressor, né, um modelo de amor, né, para o futuro dela, ela vai em busca desse modelo, mesmo que ela não queira, né? Uhum, Mesmo que ela não aceite a agressão enquanto filha, mas aquele foi o modelo que ela recebeu de amor masculino, uhum, ou que ela viu a mãe receber. Então ela quando já se tem pesquisas e estudos que falam que existem mulheres, né, que vivem sobre relacionamentos agressivos, né, que se tem agressividade doméstica, enfim, violência doméstica, que quando elas estão num relacionamento tranquilo, elas não conseguem ser felizes. uau. Porque até a nível, né, aí a gente trazendo um pouquinho da neurociência, né? Esses neurotransmissores já estão acostumados a viver com a adrenalina, Uhum, né? Como se fosse uma potência, né? E aí a gente percebe que se ela tiver num relacionamento onde essa adrenalina ela ocorre de forma mais saudável, né? Sem ter aqueles picos de violência, onde gera angústia, essa mulher não consegue viver tranquilamente. Ela se sente infeliz. Ah, ele é bonzinho, mas não me faz tão aham. feliz, né? No outro relacionamento eu tinha emoção. Qual era a emoção? A emoção de viver né, submetida a um ato de violência associado a um ato de demonstração de afeto, né? Então, o afeto é demonstrado para cobrir, né, aquele momento de agressão. E aí ela se acostumou com isso, então ela não consegue se sentir muitas vezes feliz em um relacionamento onde realmente existiria felicidade, né? Que Sim. seria um relacionamento de tranquilidade, né? Olha como implica, né, a questão da masculinidade, do homem e tal. Você falou sobre patriarcado, e aí eu tava pensando numa visão antropológica, histórica, da onde que surge isso, né? Aí a gente busca lá atrás, na história, dos primitivos, que a mulher tinha a visão de cuidar da vegetação, ali do plantio, de colher, e o homem aqui ia pra caça, né? O homem ia para a selva, enfrentava as dificuldades. E aí eu estava pensando, será que isso é uma questão de herança que vai passando, essa postura de masculinidade, que a gente vê o que está por trás? Não é apenas a masculinidade, e nós podemos ver o machismo fortemente, não no sentido de fazer a forma brutal, mas no sentido dessa separação. Não, você é mulher, você fica aí, eu sou homem, eu fico aqui. Na verdade, eu defendo muito essa questão das mulheres, que o lugar da mulher é onde ela quiser, entendeu?
Tanto que tem muitas mulheres, né, a nível acadêmico, lecionando, e isso é muito bacana, porque as coisas têm mudado, né? E assim como do homem também, é onde ele quer, mas também respeitando o espaço das mulheres. E é por isso que propositalmente aí entramos, já tinha esquecido, no convite da psicóloga Débora, né? Porque, assim, numa visão machista, e isso nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes a questão do inconsciente vai direcionando a vida da pessoa. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo bem claro como hoje. Eu poderia falar, poxa, não vou chamar um homem, vou convidar um psicólogo para falar de homem, tem que ser homem. Certamente, correto, Débora? Eu até te perguntei, né? Foi. E a Débora me perguntou, Thiago, mas você precisa pensar por que você chamou uma psicóloga e não um psicólogo. Eu falei, já tá tudo sob controle. Eu falei, Débora, nós pensamos iguaizinhos, porque realmente foi propositalmente. Claro que tem uma questão de honra, né, com a Débora. Precisava ser ela o primeiro episódio, mas poderia ser outro assunto. Mas para esse foi propositalmente para tirar um pouco essa questão do machismo que está muitas vezes alocado, deslocado em algum lugar no inconsciente, que acaba o homem, eu não sou machista, mas a atitude dele toma uma atitude de machista. Então eu acho muito legal trazer a figura feminina da Débora para trocarmos um pouco isso, para trazer a leveza no tema, né? Eu acredito que o telespectador, quando olhar, poxa, a saúde mental de homem, mas poxa, tem uma mulher, ficou equilibrado. E tira até essa disputa, né? Porque parece que o feminismo e o machismo entram num campo de disputa. Sim, verdade. E que não há disputa, né? O que há é a gente poder aí entender que tanto o homem quanto a mulher tem um lugar para ocupar dentro da sociedade, lugares esses que são, né, lugares para serem respeitados, tanto para o homem quanto para a mulher, né? E a gente aqui está dividindo exatamente esse processo, né? E eu me recordo que você falou lá do 7º período, quando a gente conversou, o que eu vejo aí dentro da clínica, né? Especificamente falando do atendimento clínico hoje. Desde que eu me formei, que são 28 anos nessa trajetória, eu pouco vejo homens procurarem pelo acompanhamento psicológico, né? E aí a gente pode dizer, porque tem poucos homens atendendo, eles não se sentem tão à vontade de se abrirem com mulheres, mas mesmo assim a gente vê que a procura é pequena. Sim. Né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem um campo maior de homens atuando, mas isso nem chega, né? Por exemplo, para mim, pouco chegam os homens para que eu possa encaminhar, né? Para você e para outros psicólogos. Então, a gente vê que é algo que está difícil ainda de chegar até o consultório, até as vias de fato. Chega. Existem homens que procuram? Existem. Né? Mas em vista do número de mulheres é muito menor. Os homens buscam alguns quando é para os filhos, né? Eles até buscam, alguns, na maioria das vezes, não aceitam também que o próprio filho faça terapia. Então a gente vê até nesse impacto relacionado ao filho, né, uma interferência, e eu vou dizer claramente que é negativa, quando o pai acha que ir ao psicólogo, né, coisa de mulherzinha, e eles relatam isso para os filhos. Olha como né? Isso é forte. Então, olha como isso é forte. E aí a mãe, algumas mães levam, às vezes, escondido, porque percebe que o filho precisa. Outras mães enfrentam esse pai no sentido de, não, eu vou levar, nosso filho precisa, e aí é uma luta para, às vezes, a gente conseguir levar esse pai para dentro do cenário terapêutico. Existem alguns homens que hoje vão? Existem, mas ainda é muito pouco dentro do quantitativo que a gente tem de homens que necessitam e de homens que necessitam ver, né, que os filhos necessitam de terapia. Então a gente percebe que o homem ele precisa se flexibilizar mais frente a essas situações da saúde mental, da saúde orgânica, né, fisiológica, física, se flexibilizar e entender que, assim como a gente toma remédio para, né, uma pressão alta, isso, né, dores, a gente às vezes vai necessitar de uma medicação também, né, psiquiátrica,
né? E às vezes a gente vai necessitar da Que terapia. não é nada de errado com isso. Não há nada de errado com isso, né? E aí entender que não há nada de errado com isso é fundamental, porque faz com que a gente perceba que ele está se possibilitando melhorar. E quando o pai, né, o homem se melhora, ele melhora a geração dele, porque mesmo que ele não tenha filho, ele vai melhorar em relação aos amigos, ele vai melhorar em relação às pessoas da família, né? E eu tenho relato para os poucos homens que buscam, eles colocam a importância deles terem ido fazer a terapia. A diferença, né? Exatamente. Né, a diferença, porque eles falam, poxa, eu mudei isso com a minha esposa, eu mudei isso com a minha filha, eu mudei isso com a minha mãe, com meu pai. Então, essa mudança dele vai impactar todo o social. Não é uma mudança só para ele, é uma mudança para ele e para quem está, né, no entorno dele. Assim também quando uma mulher se cuida. Então, assim, só que a mulher ela é muito mais propensa a esse cuidado, né? Agora o homem ele tende a não olhar para isso, não posso olhar para minha dor, não posso olhar para minha angústia, não posso olhar para o que dói em mim, né? Porque eu sou homem, eu sou macho, né? E macho não sente essas bobeiras, enquanto a gente sabe que o sofrer, a dor é do ser humano, né? Não é do homem e da mulher, é do ser humano, né? É verdade. Recentemente eu atendi um homem que aí eu achei muito interessante o ponto de vista dele, que ele estava num período de sofrimento, mas aí o que despertou nele, o que virou a chave nele foi uma cena de agressão verbal na família. Então ele parou e pensou, cara, eu não era assim. Então ele conseguiu perceber que tinha algumas questões nele que estava acabando influenciando na esposa, nos filhos. E quando ele viu aquela cena, se deparou com aquilo, ele falou, cara, eu preciso ir para psicoterapia. E eu elogiei muito ele, né? Elogiei, porque assim, é uma atitude que nós esperamos de todos, né? Porque nós não precisamos chegar no extremo para buscar ajuda, e não tem nada de errado em buscar ajuda, né? Muito pelo contrário, é um sinal de fortaleza. Exatamente. Forte é quem busca terapia, né? Nos dias de hoje a gente sabe que buscar terapia, tem uma frase até corriqueira que fala, né, que hoje em dia quem busca pela saúde mental está na frente, né? Então está assim, anos-luz na frente. Por quê? Porque vai conseguir ter muito mais habilidade para lidar com os impactos emocionais, né, as situações que ocorrem, não é que não vá sofrer, mas vai conseguir buscar recursos internos para poder lidar com esse sofrimento, para poder lidar com essa dor, com essas dificuldades, porque dificuldades todo mundo passa na vida, né? Todos nós passamos, mas como que cada um lida com essa dificuldade? Esse é o grande diferencial para quem faz terapia, né? Então, um homem terapeutizado, vamos dizer assim, né? Frase linda. Né? É um homem que vai saber ouvir mais, ter menos autoritarismo, se sensibilizar mais, ele vai conseguir acolher mais. Vão anotando, né? aí, ó. Então vão conseguir, né, se relacionar de forma mais leve, mais saudável. Então um homem que se trata, que cuida de si, ele vai conseguir ter muito mais esse caminho para se relacionar com ele mesmo, que é o mais importante, e com o outro. Então, as angústias que ele tem, ele vai conseguir administrar de forma muito mais saudável, encontrando muito mais caminhos do que aquele homem que não se trata. Que ele não se trata, ele não olha para isso, então o que ele faz? Ele explode. Né? Quantos atos de explosões, se a gente for parar para pensar, por exemplo, no trânsito, né? Que é um lugar predominantemente masculino, Exatamente. né? A gente tem os jargões até relacionados às mulheres, né? Que mulher no volante, perigo constante, enfim. Deus, a gente vai ver que dentro do trânsito, quem em geral encontra conflito e acaba desenvolvendo conflito são homens. Quantos homens já se mataram no trânsito? Os acidentes, a maioria são ocasionados por homens, não são as mulheres, né? São os homens que estão ali e que abruptamente querem passar à frente do outro, querem
enfim, acelerar, não estão tão preocupados com quem está do lado, com aquele que vai passar, então querem dominar esse trânsito, e aí a gente vê o quê? Acidentes, a gente vê mortes, né, por discussões, a gente dificilmente, eu nunca ouvi, pode até ter, mas é dificilmente você vê que a mulher discutiu no trânsito e deu um tiro na outra. Eu nunca vi. Nunca ouvi. Nem mulher discutindo no trânsito. Nem mulher discutindo no trânsito. Grande parte das discussões no trânsito são, né, ocasionadas por homens. Grande parte de discussões dentro dos bares, né, das boates, são ocasionadas por homens. Então a gente vê que socialmente isso está gritando, né? Para que o homem possa se cuidar e possa lidar com essas emoções. Mas o que impede que ele se cuide? Aí vem aquilo que você falou e que é importante a gente resgatar aqui, que desde os primórdios o homem ia à caça, a mulher ficava cuidando do plantio e da prole. Ok, lá atrás a gente precisava disso. Hoje nós estamos precisando que isso seja estabelecido dessa forma. Será? Né? De que forma a gente pode estabelecer a sociedade hoje de forma como ela se encontra a nível, né, de tecnologia, a nível, né, de indústria. Hoje a gente não precisa mais que o homem vá caçar com essa agressividade que ele tinha lá atrás. Ele precisa ir em busca, assim, do trabalho, assim como a mulher também, e ambos podem dividir esse espaço de colheita, né, do plantio ali, dividir, compartilharem, né, esse processo educacional, esse processo, né, familiar. Isso hoje pode e deve ser dividido, né, de uma forma bem tranquila, aonde um pode contribuir com o outro, mas para alguns homens isso é coisa de mulher. Tomar conta de casa é coisa de mulher, né? O homem tem que estar onde? Na rua, né? Como se isso fosse algo para a atualidade, não é? O contexto se modificou, né? A gente tem aí milhares e milhares de anos desde lá, né, da nossa era selvagem, e hoje nós estamos num outro momento social. Então, ou a gente muda a forma de lidar, ou a gente vai continuar adoecendo. Exatamente. Né? E aí é importante a gente entender que não dá mais para a gente viver achando que a mulher tem que ser, né, submetida e a mulher também achar que só o homem tem que ir caçar, né? Tem que ir atrás das questões financeiras. Tudo isso pode ser bem articulado entre homem e mulher, né? E até isso me trouxe um pensamento. A nossa sociedade, ela estabelece padrões tão rígidos que, por exemplo, um homem que toma conta da casa enquanto a mulher vai trabalhar, isso é mal visto na nossa sociedade. Né? É como se ela fosse explorada. Mas o homem pode ir trabalhar fora e pode trazer, né, esse bem financeiro aí para a família. Por que também não pode ser ao contrário? Então, tudo pode no sentido de ser articulado entre o homem e a mulher. Né? A gente tem algumas coisas que são estabelecidas, mas será que aquilo que é estabelecido é o mais saudável? Né? Eu já atendi casos em que o pai é que ficava dentro de casa e isso foi super benéfico para essa família. Né? Porque a menina cresceu com uma construção de um pai que cuidava. Que legal! Né? Então, e que ali não se via como algo ruim a mãe ir trabalhar, porque a mãe gostava de trabalhar. Né? Isso era bem articulado entre o casal. Quem não articulava isso bem era o externo, né? A sociedade que julgava aquilo como algo errado. Sim, né? Tá errado, como é que isso, pode? como pode? A mulher trabalha e ele fica em casa fazendo nada. Peraí, né? Então a gente também precisa entender que o homem, quando fica dentro de casa, ele também pode oferecer a essa família cuidado, atenção, carinho, afeto. Débora, não é a nossa proposta social, ok. Mas vão ter famílias que dentro disso vão se desenvolver super bem. E eu não posso dizer que isso é errado.
Eu posso dizer que pode não funcionar para mim enquanto família, mas não significa que para o outro não vai funcionar. Entende? E aí é a gente se flexibilizar frente a isso, que é estabelecido como se fosse a única forma, né? Um estereótipo ali de vida feliz. Né? E qual é o estereótipo de vida feliz? Não sei. É cada um que vai construir. Cada família que vai ver. Exatamente, né? E aí, você falou algo muito importante, a questão do acordo entre essa mãe que sai e esse pai que fica. Ou o pai que sai e a mãe que fica entre a criação. O acordo, a conversa, o diálogo é muito importante, é algo que vale até nós frisarmos, por conta de não ter muito isso. Eu vejo que muitas das vezes muitos pais, muitos homens chegam do trabalho, estou cansado e acabou. E a grande importância do diálogo, né, ali com a esposa por conta da influência da sociedade. Pegando esse gancho como exemplo, se eles não tivessem algo acordado dentro dessa família e a mulher saísse e o homem ficasse, de repente o poder da influência da sociedade ia fazer um constrangimento em ambos e, não, estamos errados. Aí já ia gerar a crença sobre a vida deles, né? E você falar sobre essas crenças, né? Sim, e eu ia falar também da crença na questão, porque assim, ao meu ponto de vista, eu quero saber sua opinião também sobre isso, essa questão do patriarcado, isso que vem sendo gerado, tem 2 pontos de vista. O primeiro ponto de vista é a questão do homem ser macho ali, né? A mulher naquele lugar e eu que saio para caça, né? Que é algo que eu acredito que gerou crenças ao longo dos anos, e com isso nós vemos essa situação fortemente do machismo, né? Achando que mulher não pode estar em certos lugares. E aí, mediante a isso, eu vejo uma outra questão, e eu queria saber a sua opinião sobre, que é a questão que nós citamos no início, que tem uma responsabilidade ali, né? Por trás. Por exemplo, o homem estava ali na sua aldeia, na sua cabana. Cara, eu preciso ir para caça. Eu preciso voltar com alguma coisa para casa. Se eu não voltar com nada, como é que vai ser? O que as outras aldeias vão falar de mim, vão pensar de mim, né? Tem um conhecido meu que ele é lá da África, né? E nós fizemos, não sei se essa live está salva ainda, fizemos uma live e ele contando um pouco da cultura. E na cultura deles lá, eu esqueci qual é a região da África, na cultura deles, quando um homem, ele é homem com 13 anos. E aí, como que vão descobrir se ele é homem ou não? Eles penduram uma espécie de corda numa árvore com um gancho de ferro e eles furam aqui, ó, furam o ombro dele pela pele e penduram ele, e ele tem que ficar de um dia para o outro. Nossa. E ele mostrou a cicatriz e tal. Então, para ele ser homem de verdade, ele precisa passar aquilo ali. E a segunda questão é ir para caça e trazer um animal. Se ele não trouxer um animal, bem como antigamente, né? Se ele não trouxesse, ele não era considerado um homem, ele tinha que fazer outros afazeres, enfim. É bem cruel a questão da cultura, mas é algo a ser respeitado. Mas, enfim, aí o que eu fico pensando com isso? O que a crença que é gerada. O que você acha disso, por exemplo? Eles estavam lá, poxa, eu preciso. Então, eu acredito que o homem vem carregando de geração em geração essa questão, eu preciso prover, eu não posso ser fraco. Eu acredito que possa ser disso. Mas o que você acha? Com certeza. Acredito que a gente venha, né? Tanto os estudos mostram isso. O Jung vai falar do inconsciente coletivo que traz, né, esses arquétipos, né, de força. E aí a gente pode pensar nos arquétipos gregos até, né, dos homens fortes, né, volumosos a nível corpóreo, onde aquilo era demonstrado força, né, valentia. E se a gente pensar nos arquétipos que nós mesmos temos dos nossos antepassados, né, e aí da época, desde a pré-história, a gente vai ver que isso está muito inserido na nossa sociedade, né? O homem forte é esse que guerreia, né? Que está ali na guerra, que é forte, que não chora, que vai para a batalha. Isso que é visto como um homem, né, poderoso, né? Isso traz a questão do poder ainda associado. E a gente carrega isso.
né? A gente carrega isso. Quantas mulheres também, aí trazendo até aqui, falam que homem muito sensível também, é muito, né? Não dá não, né? Como se o homem para ser atraente, para ser viril, tivesse que demonstrar isso. Isso vem da onde? Né? Quem disse que é isso que faz o homem homem? Vem dessa pré-história, né? Onde o homem necessitava ir para caça, trazer aí, quando você fala dessa cultura, né? Chega a me doer, porque assim, pensar num menino de 13 anos passando por tudo isso, quanta dor, quanto sofrimento, quanta angústia a gente vai ter na entrada da adolescência, que é uma fase complexa, né, de mudanças aí. Então, fico pensando aí nessa psique desse menino. E quando a gente fala dessa ausência de busca pelo tratamento, né, pela saúde mental, né, a saúde primária, a gente vai ver que não é só no Brasil, né? Os países, de uma forma geral, dentro da literatura, a gente vai ver que os homens não buscam por essa ajuda, né? Por esse auxílio, por esse acompanhamento, e a gente vai ver que os homens que são tidos como fortes são homens que passam por, né, situações difíceis ali, aguentando tudo. Né? E quando um homem se fragiliza, isso não é bem visto socialmente, e não é visto não é só mal visto socialmente só pelos homens e às vezes pelas mulheres também, né? Então a gente vai refletir sobre realmente o que a gente quer dessa sociedade, o que a gente quer desses homens de hoje, né? Então, que crenças a gente pode reformular aí nessa trajetória que, volto a dizer, lá na pré-história a gente necessitava disso. Hoje a gente não necessita mais. Então, será que um homem que é forte é esse que vai para a guerra, que só luta, que só agride, que só bate? Ou um homem que dialoga, que ouve, que escuta, né? Enfim, que homem é esse que a gente está construindo? Que subjetividade é essa que nós estamos vendo se construir hoje dentro desse universo masculino, né? Então, isso faz a gente pensar que existem, por exemplo, né, vivências animais que a mulher é que vai para caça. Por exemplo, os pinguins são os homens que ficam cuidando dos seus filhotes, né? Ao invés deles irem caçar, as mulheres que vão. Bacana. Então, dentro do universo animal, a gente vê que existe uma diversidade imensa a nível de, né, cuidado, a nível de quem vai à caça mesmo ou não, né? Existem tribos que eu não vou saber dizer um nome, né? Mas que da África, onde a mulher é que vai ao trabalho, né? O homem não trabalha, e aí a gente vai ver que são construções muito enrijecidas, tanto de um lado quanto de outro. Sim. Então, o que traz o adoecimento social? É o enrijecimento, é eu achar que só aquela forma é certa, né? O homem só é forte quando ele é daquele jeito, né? Um homem sensível não é forte. Então, quando a gente enrijece dentro de uma visão, né, dentro de uma crença, e aí eu vou trazer um pouquinho do teórico que eu sigo, que é o Moreno, né, que ele diz da espontaneidade, da criatividade, da capacidade do homem lidar com algo antigo de uma forma nova. Então, se isso está sempre assim, eu modifico, e essa modificação me traz uma criatividade, claro que daqui a pouco isso vai se conservar de novo, mas vai se conservar ao longo do tempo para que novas fórmulas, né, sejam criadas por nós. Então, essa criatividade humana de lidar, esse homem, ele é sensível, e ele é tão maravilhoso por ser sensível, né? E aí a gente olhar para aquele ser individualmente, né? Porque se a gente coloca tudo num pacote só, a gente impede de olhar para a subjetividade humana, né? Exatamente. Que é tão importante na construção da masculinidade,
né? Então, como que um homem vai se construir enquanto homem se ele for sensível? Será que é se ele engolir o choro? Será que é se ele enfrentar tudo e não dialogar porque ele tem que encarar tudo dessa forma? É essa subjetividade que a gente quer construir de um ser calado, silencioso, que aguenta tudo e que, né, nada, não pode mostrar sofrimento em nada. É isso que a gente quer construir para os nossos filhos, para a sociedade. Então é pensar, né, se essa construção enrijecida, se essa conserva, ela está valendo nesse momento, porque de alguma forma essa conserva gerou crenças e crenças que muitas vezes não servem para todo mundo. E que Exato. vai adoecer, né? Vai adoecer o indivíduo. É verdade. Né? A nível, você falou da neurociência, aí ele ingessa o sistema de recompensa dele ali, que é só ficar, não, é esse aqui que é o certo. Eu preciso ensinar isso pro meu filho, que esse é o certo. Bora, fica quieto. Homem não chora, né? Endireita essa voz. Endireita Né? essa voz, fala grosso, entendeu? Então, coisas que vão acabar acarretando, porque aquela criança vai desenvolvendo, achando que aquilo ali é o correto, aquela ali é a verdade, né? Que são várias verdades, depende de cada sujeito, e ali vai passando de geração em geração. E o que você acha, Débora, que nós como psicólogos e aqui com uma ferramenta tão boa como a internet, podemos indicar para as pessoas o que nós podemos fazer, ensinar ou indicar para que possa ter essa virada de chave, sabe? Eu acho que se começar por nós mesmos, a mudança já inicia de todos, né? Então, eu fazendo a minha parte com meus filhos, ensinando, conversando, educando, ouvindo, como você disse também, eu acho que eu estou ensinando e estou ajudando bastante, estou contribuindo para a sociedade, né? Estou quebrando um pouco essas crenças, essa questão cultural tão forte que vem aí de geração em geração que nós estamos falando. E aí, o que você acha que nós podemos, de que forma podemos contribuir? O ouvinte também pode ouvir, pode contribuir para que possa ter essa mudança. Principalmente, já respondendo aqui, que é o número 1 para mim, que é a psicoterapia, né, que eu amo. Isso aí já começa por aí, né, a psicoterapia. Mas o que você acha, Débora? Então, além da psicoterapia, eu vejo que assim a gente precisa olhar para esse indivíduo, né? E a gente olhar assim, o que eu quero construir nesse indivíduo, sabe? O que eu quero para ele? E aí, para trazer aqui também, Tiago, esse momento social que a gente está vivendo, que é um momento social em que a gente quer que a criança seja produtiva. O ser humano hoje ele precisa ser produtivo. Se ele não é produtivo, ele não serve, né? Então, primeiro, ao invés da gente querer produtividade das nossas crianças, dos nossos adolescentes, a gente está olhando para eles. Ótimo. Né? Eu acho que olhar para essa criança, o que essa criança está transmitindo e o que eu quero construir nesse indivíduo, né? Porque hoje está muito cada um olhando para si e querendo que a criança só cumpra lá com as provas e tire nota 10 em tudo, ou, né, passe em primeiro lugar nas universidades federais. É para isso que a gente olha. Mas será que é isso que essa criança necessita? E aí eu não estou falando do que a criança quer, tá? Porque tem muita gente que vai falar assim, tá pensando só no que a criança quer? A criança vai querer o quê? Não tem pensamento para saber de nada. Eu estou falando no que a criança necessita. Exato. E aí eu vou contar um exemplo meu particular. Perfeito. Né? Quando minha filha estava no primeiro ano, né? No primeiro ano do ensino fundamental 1, minha filha, ela apresentava muitas vezes muita alergia. E aí teve uma vez que ela, de novo, né, apresentou aquela alergia e dava dor de cabeça, e todo dia quase dor de cabeça. A gente já acha que a criança está querendo fugir, né? Fugir do estudo. Isso. E aí eu fui e falei assim, será que é dor de cabeça, gente? Todo dia dor de cabeça. E aí a professora virou para mim, a professora dela, Simone, não me esqueço, virou para mim e falou, você precisa ouvir mais sua filha. E aquilo foi um tapa. Imagina você, enquanto psicóloga, ouvir isso, olha, né? Incrível. E aí isso faz com que a gente perceba que a gente também vai errar. Exato. Né? Enquanto psicólogo, enquanto ser humano.
E aí, quando ela falou isso, eu levei minha filha para casa nesse dia mais uma vez. E aí eu comecei a investigar, né, o que estava gerando aquela dor de cabeça, já que ela não estava mais com alergia. E a gente descobriu um desvio óptico, né? Nossa. Então ela tinha que os olhos dela desviavam toda vez que ela tinha que ler. Imagine você, uma criança no primeiro ano tem que focar para a leitura. Então ela ficava a tarde inteira dela forçando os olhos para convergir. E aí isso gerava dor de cabeça. Então, quando a professora me disse isso, você precisa ouvir mais a sua filha, ali eu virei a chave. E eu entendi que eu estava levando para ela uma construção minha Uhum. enquanto educação, que era a construção o quê? Criança-mente, Exato. né? Então eu não estava olhando para ela, eu estava olhando para minha construção. E aí o que eu deixo de dica é: olhe para sua criança, né? Olhe para o seu filho e veja o Ótimo. que ele necessita. O que ele necessita é uma história dele, não é a sua história, né? Porque nós vamos trazer crenças da nossa educação. E dentro dessas crenças da nossa educação, a gente vai falar para o menino: engole o choro, porque eu engoli o choro e eu tô aqui. Então, Exatamente. quando a gente entender que ele não tem que engolir o choro porque eu engoli e ter engolido o choro me fez mal, eu vou entender que eu tenho que olhar para aquela criança. Então, a primeira coisa que eu deixo como dica é: olhem para os filhos de vocês e tentem entender o que é deles e o que é de vocês. Isso muitas vezes a gente só consegue na psicoterapia, Exatamente. né? Às vezes a gente não vai conseguir de uma outra forma, a não ser a criança estando numa psicoterapia ou você mesmo enquanto pai, né? Em geral a gente vê que às vezes a criança está em terapia, mas quem necessita Então, são os pais, né? exatamente. Porque os pais não aceitam a construção que aquela criança traz e querem fazer de tudo para que a criança assuma e lide com as situações conforme ele acabou lidando ao longo da vida e não percebe que aquilo foi doentio para ele próprio, né? E ele agora está adoecendo o filho. Então, ouvir o filho, a filha, né? Enquanto homem, aí eu vou deixar uma dica para os homens, Aham, né? excelente. É, se sensibilizem. Um homem sensível que consegue ouvir o outro, seja o outro mulher ou o outro homem, né? Que consegue aí acolher, que consegue entender que tá com raiva e que tá tudo bem tá com raiva. Nós Uhum, sentimos raiva, é né? normal. Só que nós temos que saber lidar com a nossa raiva, Exatamente. né? Lidar com a minha raiva explodindo em cima do outro não é lidar com a raiva, é eu apenas Descontar, né? descontar a raiva no outro, né? Então, um outro ponto que é super importante é: enquanto homem, seja assim sensível, se tiver que chorar, chore, se tiver que conversar com um amigo no bar e abrir o seu coração, abra. O que seu amigo vai fazer com isso é uma questão dele, não é sua. Ele vai estar dizendo mais sobre ele do que, né, É, você. Então, ao estar com um amigo, poder liberar essa raiva, né, dialogando, né, dizer que está triste, que está chateado, que está aborrecido, que se aborreceu no trabalho ou com a esposa, isso não é vergonhoso, pelo contrário, né, isso é nobre, né, isso é uhum, um ato de nobreza, poder abrir o coração e se sensibilizar diante disso, né? exatamente, perfeito. Dicas de ouro aí, dicas de milhões. Eu acho que vale muito a pena anotar e pôr em prática isso, né? É muito importante mesmo. E aí, você contando sobre a história da sua filha, eu me lembrei de uma vivência, uma experiência muito parecida, né? Que nós até vivenciamos juntos, ainda na aula, ainda falando sobre o saudoso Moreno, né? A psicodramatização. E ali nós vivenciamos uma psicodramatização em aula, e eu estava com uma questão com o meu filho mais velho, Caio, e aí da questão de notas, né? Ele estava um período difícil na escola e eu estava ali precisando melhorar a nota e tal. Cadê? Eu quero ver cobrando, cobrando. E aí é exatamente isso. Às vezes a gente deslocar aquilo que já está em nós mesmos e transferir aquilo para o outro, aquela responsabilidade. E aí eu lembro muito bacana, né? Eu sempre gostei, né, dessa questão de perguntar, de sempre se disponibilizar.
E aí teve a oportunidade da dramatização e eu, poxa, não vai ninguém, eu vou. E aí fui, e aí vivenciei a experiência da dramatização. E para quem não sabe, eu sou um futuro psicodramatista também. Porque eu gosto muito. E então, assim, estou estudando e vou continuar estudando mais sobre, que é muito importante no site terapêutico também. E aí, mediante aquela dramatização, a chave virou, não foi uma, acho que foi umas 10 chaves, foi o jogo de chave todo que virou, e eu saí assim, ó, meio pensativo, meio tonto, mas foi maravilhoso, porque eu cheguei, e até hoje é tudo diferente, né, nesse termo, nesse sentido da cobrança. E aí, eu não era mais o que cobrava, eu sou aquele que busca compreender juntos a dificuldade e busca, pô, vamos ver onde eu posso ajudar, onde você está com dificuldade. E aí você sai do nível de quem cobra e você se coloca no mesmo nível ali de aprendiz junto. Então, isso é um ato de amor e de amizade, de humildade muito, muito bacana de se fazer. Então, até hoje isso mudou, eu nunca mais vou esquecer, porque é muito bacana. E eu também deixo, essa dica ficou como maravilhosa. E aí, busquem terapia, não há nada de errado em pedir ajuda. Não tem mesmo, isso é um sinônimo de fortaleza. Você se mostra forte, porque forte é aquele que tem coragem de demonstrar a sua fraqueza, porque fraqueza todos nós temos, no sentido não de ser inferior a ninguém, a ter os nossos momentos de vulnerabilidade. Isso é normal, são as nossas fraquezas, o homem e a mulher, mas você não se torna um ser fraco por demonstrar. É óbvio que você precisa de uma rede de apoio, você precisa de alguém que vai te acolher nessa situação. Eu acredito também que muitas das vezes as pessoas deixam de contar, de pedir ajuda por conta, o que vão achar, vão falar. Isso é importante, você avaliar, faz essa avaliação de quem está ao seu redor. Às vezes, muitos homens não fazem essa avaliação e tem pessoas que você pode contar como rede de apoio. E é importante sim ter uma rede de apoio. A rede de apoio vai além daquele amigo que você troca no bar ou na igreja, onde tiver. A rede de apoio é aquela pessoa que não vai te julgar, que vai te acolher, que vai buscar te entender, e não é nada de errado nisso, muito pelo contrário. Você demonstra que você é forte porque você abriu o seu coração, você expôs ali a tua situação. E também tem a questão da fala, né? Quando você libera aquilo, você se alivia um pouquinho, você divide, você não precisa carregar esse peso todo sozinho. E aí temos nós, profissionais da saúde mental, que estudamos e continuamos estudando para isso, para trazer alívio, para trazer uma melhoria, né, na saúde. E nós esperamos nesse dia, nessa noite, ter contribuído bastante, né, para a saúde mental masculina. E desde já pedimos, né, que você compartilhe, que você se inscreva. Eu acredito muito nesse canal, nesse projeto, que se nós continuarmos nesse trabalho, devagar também é pressa, né? Sim. Nós podemos mudar um ponto de vista, não sei se todo, né? Sim. Mas bastante esse ponto de vista da sociedade e da nossa cultura e trazer leveza sobre esse assunto. Imagina, Débora, chegar num ambiente ali, num bar, chegar com um colega, cara, você não sabe da maior o quê? Comecei a minha terapia, caramba, sério, me passa o contato do psicoterapeuta que eu quero também. Pô, fiquei sabendo que é legal. E é algo que ainda não é forte, e engraçado que nós falamos no início, o quanto que a psicologia tem avançado, né? A promoção da saúde mental no sentido geral da população. Que há mais de 10 anos atrás era muito preconceito, né? Tinha muito preconceito em falar sobre terapia. Mas hoje já tem melhorado bastante, porém, ainda dos homens, nós ainda não vemos essa questão, né, Débora? Sim, sim. Acho que a pandemia, né? Tenho certeza que a pandemia veio para mudar um pouco esse processo. Pós-pandemia, né? E até durante mesmo a pandemia a gente viu uma crescente na busca pela saúde mental no geral.
mas a gente ainda percebe que os homens ainda estão mais lentos nesse processo. Existe um livro que você estava falando e que eu estava lembrando aqui, que é a arte de ser imperfeito, né? A arte de ser imperfeito. É muito interessante esse livro, é a história de uma psicóloga que se cobrava muito, né? E, enfim, não vou dar spoiler aqui não. E aí leiam, porque esse livro ele favorece que a gente tenha essa visão. E um dos estudos hoje, né, dentro da psicologia, que vem falando bastante dessa questão da vulnerabilidade, é o Mindfulness Funcional. Ele trabalha bastante a questão da gente se colocar vulnerável. Existem muitos exercícios que a gente faz para que a gente se torne vulnerável e ao mesmo tempo a gente perceba o quanto a gente é capaz de ser acolhido em situação de vulnerabilidade. Existe também, né, embora eu não seja TCC, mas a TCC da terceira onda, que fala da compaixão e autocompaixão, ela trabalha exatamente também essa possibilidade da gente se acolher, né? A gente também se acolhe pouco. A gente, em geral, se autocritica, se condena. Quando a gente comete um erro, a gente se culpa. Verdade. E a gente se acolhe pouco. Então, a terapia da compaixão e autocompaixão, ela trabalha também por essa vertente, né, de se acolher. E dentro do psicodrama a gente faz isso na ação, né? Então a gente tem caminhos aí dentro da psicoterapia para trabalhar esses aspectos de quem tem mais dificuldade de se sentir vulnerável, né? A própria questão de estar na terapia é uma situação de vulnerabilidade, porque a gente senta lá na poltrona do terapeuta, né, e fala: como que eu vou falar, né, as minhas questões para esse indivíduo que eu nunca vi, né? Mas é esse o papel, porque a gente não está ali para julgar, né? E nem para sermos amigos, né? Ao longo da vida, mas sim para ajudar esse indivíduo a encontrar recursos, né? Recursos para lidar com essa vulnerabilidade, com esses medos, com essa culpa, com essa fragilidade. Então, é importante a terapia exatamente por isso. E pós-pandemia a gente vê que mulheres buscam mais, né? Os idosos também estão buscando mais, as mães estão buscando mais para os filhos, mas os homens ainda estão devagar. Né, homens, vamos acelerar. Então, homens, não tenham medo de buscar. Se tiverem resistência, hoje a gente tem muitos psicólogos homens que vão conseguir ouvir vocês, não que a mulher não vá, tá? Nós somos preparados para isso, para sermos neutros. Quando um paciente senta diante da gente, o sexo dele é o que menos importa, né? O que importa é a sua dor, a sua angústia, o seu sofrimento e até as coisas boas que você passa pela sua vida. O que importa pra gente é a sua história, não se é homem ou mulher, né? Então, assim, busque se identificar com um psicólogo homem. Hoje a gente tem bastante homens, né, atuando dentro da psicologia. Se identificar com uma psicóloga mulher, também vá. O mais importante é que você busque ajuda e não fique, né, sofrendo sozinho, sem necessidade, né? Um lugar onde não vai ser julgado, um lugar onde vai ser acolhido. Olha que delícia. Não é? Lugar maravilhoso que todos merecem estar, não é verdade? Exatamente. Né? E a gente vê isso pelos nossos pacientes, né? Sim. Eu tenho alguns homens, alguns poucos homens hoje em dia que eu atendo, são bem poucos, e que todos eles, né, quando saem da terapia, eles saem mais leves e percebem esse, nossa, como foi importante, né, eu ter buscado, como foi importante. Alguns deles, depois a gente encaminha até para psiquiatria, né, às vezes o psiquiatra também faz avaliação e percebe que não é nem necessário tomar medicação. Sim. Outros são, mas não importa, né? O que importa é se cuidar, é cuidar da sua saúde mental, é cuidar de você, é cuidar da sua vida, né? Porque a vida está aí para ser cuidada, para ser preservada, né? Para ser acolhida. Chega, né? de guardar, né, para si. Para que guardar? Você pode dividir. Então, nós estamos muito agradecidos, Débora, por esse dia incrível, 01. E eu queria que você deixasse também quais são as suas redes, como
te localizar, alguém que quiser, pô, não quero fazer com homem, eu quero fazer psicoterapia, eu gostei dela, como que te encontra? Então, Pode vocês deixar. vão me encontrar aí no Psi, _ Débora Alessandra, esse é o meu Instagram, tá? Entrando lá no meu Instagram, tem lá no link da bio o meu telefone, então diretamente você vai conseguir acessar o meu telefone. Ok? Então fique à vontade, às vezes querendo tirar uma dúvida, não quero fazer terapia, quero tirar só uma Isso. dúvida. Manda lá pelo Instagram que eu me coloco à disposição para poder, né, tá acolhendo. Eu amo o que eu faço, né? Escolhi essa profissão porque amo atender, né? Quem fez eu escolher pela psicologia Piaget, um homem, né? Ó, que Então, quando incrível. eu vi a teoria de Piaget, a teoria me encantou e aí eu vim para psicologia e sou apaixonada por isso que faço. Então, qualquer coisa, Psi, _ Débora Alessandra, é só me procurar que a gente pode contribuir aí para que você possa evoluir ainda mais e se sentir muito mais feliz com a sua própria vida. Perfeito, muito obrigado, Débora. Ó, mais uma vez, sou muito agradecido por esse dia incrível, que dia maravilhoso. Nunca mais esquecerei. E muito obrigado mesmo, que precisar, estamos às ordens, né, para ajudar um ao outro. Isso. Muito obrigado a todos, pedimos a sua colaboração, que você possa compartilhar, dar o like, se inscrever, porque essa mensagem precisa ser compartilhada com outros homens e até com as mulheres também, para saber como lidar, como é que é o ponto de vista dos homens. Isso é muito interessante, é para todos a saúde mental. E aí, para se conectar comigo, é através do psi _ thiagogomes.rj, e nós vamos estar disponíveis para poder atender, tirar dúvidas, pode ficar bem à vontade quanto a isso. E aí também queria deixar um abraço aqui para o nosso apoio, a PPE Terapias. Se você também deseja buscar, pode buscar lá o @ PPE Terapias. Acho que tem underline, Débora? Tem underline. PPE _ Terapias. Lá nós temos psicologia e psicopedagogia. Isso aí. Tá? Então, tem uma equipe lá pronta para te receber. Pode falar um pouco sobre. E quero agradecer, né, ao Thiago pelo convite, né, a PPE Terapias, _ Terapias. A gente atende, né, a todas as faixas etárias, temos um atendimento focado bastante também em pessoas com transtornos, né, autismo, TDAH, TOD, altas habilidades, ansiedade, depressão, enfim, esses transtornos, tanto a psicologia, a psicopedagogia também trabalha em conjunto com o processo aí de aprendizagem, exatamente para trabalhar as questões de dificuldade de aprendizagem das nossas crianças, adolescentes e adultos, né? Não só dentro do ambiente escolar, em qualquer outra situação. E me coloco aí à disposição, agradeço muitíssimo. Foi um prazer, né? Assim, a hora nosso. passou, a gente nem sentiu, devido ser um bate-papo assim bem gostoso, Muito bem bom. agradável, né? Então, assim, só tenho a agradecer ao Thiago, que foi, né, o meu aluno, e que um aluno, assim, exemplar, né, durante todo o processo, né, da graduação, e que hoje, né, fiz o convite para trabalhar junto comigo dentro do consultório, visto que é uma pessoa, um ser humano em excelência, um homem, né, que se permitiu ser vulnerável, um homem diferenciado dentro da sociedade. Não é à toa que eu convidei para estar comigo que no bom, consultório. Né? Que bom, para estar comigo atendendo lá e fazendo aí todo esse processo aí de tratamento psicoterápico, né? Certinho. Muito obrigado, né, por esses convites, né? Obrigado por tanto, né? Se ficar aqui, se deixar, eu fico aqui só agradecendo de tantos benefícios, né, que a Débora fez aí comigo na minha carreira. E aí, deixa um abraço, né, para toda a equipe PPE, é uma equipe maravilhosa, vai te receber de braços abertos, né, pessoas maravilhosas. E também para o programa que nos apoia também, Lapidando a Mente, do nosso amigo psicanalista Fábio Alves. Também deixamos um abraço e até o próximo. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.